tudo bem? Bem-vindo ao canal Dicas do Gian. E hoje nós vamos falar de 5 roteiristas de quadrinhos que você provavelmente não conhece, mas deveria conhecer. Sim, nós vamos falar daqueles grandes mestres do roteiro que foram quase completamente esquecidos pelos fãs. Nós vamos começar com 2 grandes caras da mesma editora. Ali pela década de 60 e década de 70, existiu nos Estados Unidos uma editora chamada Warren, que publicava essencialmente quadrinhos de terror. Era um cara que era muito fã de terror, especialmente o terror da EC Comics. Ele começou a publicar algumas revistas, fez muito sucesso e tal, ele acabou fazendo uma linha. Existe, inclusive, depois ele até criou personagens como a Vampirella, que é a mais famosa. Mas começou a acontecer um problema, né? Inicialmente, ele tinha alguns dos grandes caras do quadrinho americano. No roteirista, por exemplo, Art Goldin trabalhou durante muito tempo, começou a carreira com ele. Mas em determinado ponto ele começou a perder artistas, roteiristas, porque esses caras estavam trabalhando principalmente para a Marvel, que pagava muito melhor. Então ele chegou num ponto que ele ficou quase que sem mão de obra. O que ele fez? Ele começou a importar caras de outros países. Por exemplo, fez caras os espanhóis, Alex Ninho, o Maroto, os caras, os filipinos. E na parte dos roteiristas ele começou a chamar uns caras que não eram tão famosos, tão conhecidos. E curiosamente, depois que a editora acabou, eles pararam de fazer quadrinhos. Vamos começar então com 2 nomes dessa editora, que são o Bill Dubai e o Jerry Boudreau. O Bill Dubai, assim como com o colega dele, o Boudreau, eles foram absolutamente revolucionários porque eles mexeram com a estrutura do terror. Como é que se fazia terror até então? Era o terror da EC Comics. Você tinha uma história que dava a entender que estava acontecendo alguma coisa e no final você tinha um final surpresa. Era essencialmente isso, né? Então, por exemplo, sei lá, você tinha um cara que foi preso, que é suspeito de estar estuprando garotas naquela cidade. E aí o delegado acaba permitindo que as pessoas vão lá e acabem matando ele. No final você descobre que era o delegado que estava fazendo isso. Então, assim, era uma estrutura básica. Esses 2 caras, eles modificaram completamente sua estrutura. Muitas vezes você não tinha final surpresa e algumas vezes você tinha um final irônico, como por exemplo uma história do Bill Dubai em que o cara tinha medo de cobras, ele morria de medo de cobras, ele acaba indo pro Vietnã e lá eles jogam ele num local que está cheio de cobras, ele acaba morrendo, mas ele descobre que naquele momento ele tinha perdido o medo das cobras. Então, assim, tinha muito essa coisa da ironia. Mas uma outra característica interessante era o texto. A qualidade do texto era muito grande. E era um texto muito poético. Bill Dubai, por exemplo, ele tinha uma sensibilidade tão grande que constantemente ele trabalhava com crianças nas suas histórias. Tanto que aqui no Brasil a RGE lançou uma revista Cripta especial terror infantil e quase todas as histórias são do Bill Dubai. Sabe aquela coisa meio Steven Spielberg, do ET e tal? Ele tinha muito essa pegada, ele conseguia captar uma sensibilidade que era muito incomum em histórias de terror. Um outro cara que vai ser também da Warren é o Jerry Boudreau. O Jerry Boudreau, ele era um mestre da metáfora em quadrinhos. Tem uma história dele, publicada nessa revista aqui no Brasil, na Cripta Especial, que é Castelos de Areia. Eu sou absolutamente apaixonado por essa história. Eu não sei como é que esse cara não continuou escrevendo quadrinhos. Ele faz uma história em que os personagens estão vivendo numa situação em que acreditar em Deus é proibido. Então tem os deístas, tem os últimos deístas que estão escondidos numa caverna e a garota chega, ela está se aproximando ali do último refúgio. Olha a qualidade do texto, né? Estava frio e escuro no túnel como o útero de uma mãe morta. Você já sente ali todo o impacto da história. O interessante também é como é que ele trabalha isso como metáfora, né? Então, ao mesmo tempo ele vai mostrando o presidente, que é o cara que manda tudo, e ele de certa forma percebe que ele vai morrer porque ele não tem mais razão de existir. A razão dele era essa luta contra essas pessoas e ao mesmo tempo mostra Deus e Deus morrendo na história, como se fosse um castelo de areia sendo levado pelas águas do mar. É uma história... Você vê que era uma sensibilidade que era muito incomum, não parece uma história de terror.
Outro cara que é muito pouco conhecido, ele fez um sucesso relativo ali pela década de 70, aqui no Brasil, nas Super Aventuras Marvel, vai ser o Don McGregor. Don McGregor era um cara que trabalhava fazendo revisão na Marvel. Em determinado ponto, alguém chegou para ele e disse assim, escuta, cara, você quer aumentar aí a tua renda, né? Quer escrever quadrinhos? E ofereceram para ele uma revista de selva da Marvel que republicava histórias antigas da década de 50 e tal. E ele revisava essa revista. Ele percebeu que tinha um problema seríssimo nessas histórias. Na grande maioria das vezes, o protagonista, o herói era um branco e ele estava lutando contra africanos e os africanos eram sempre muito maus. E oferecendo para ela essa revista e disseram, olha, você vai trabalhar com histórias do Pantera Negra. E ele revoluciona totalmente o personagem, revoluciona totalmente essa visão, porque ele mostra o Pantera Negra indo para a África, e afinal ele é o rei, né, de Wakanda, o que ele fica fazendo lá em Nova York o tempo todo? E ao mesmo tempo ele enfrentando os problemas locais, como a questão política, as pessoas que acham que como ele passou muito tempo fora, ele deixou de ser um cidadão de Wakanda e que ele não deve ser o líder local, etc. Você vê que o filme, inclusive, puxa muito dessa narrativa. E outra coisa que ele fazia também, ele tinha muito poucas histórias, então ele fez uma estrutura que toda a história se fechava, mas ao mesmo tempo ele deixava um gancho para a história seguinte, sempre com o personagem principal numa situação de suspense, e aí ele vai morrer, não vai, que lembra um pouco as matinês, lá da década de 40. Ele adorava essas matinês, ele traz isso para os quadrinhos e ele faz isso com um brilhantismo extraordinário. O texto dele é muito, embora inicialmente ele tenha escrito, ele escrevia muito, mas depois ele vai adequando o texto vai ficando melhor, e é um cara que eu não vejo quadrinhos dele sendo publicados no Brasil há pelo menos uns 30 anos, né? Vamos falar agora de dois brasileiros. Sim, tem dois brasileiros nessa lista que eu acho que duas pessoas que você deveria conhecer. Infelizmente, não são publicados há muito tempo, mas são dois grandes mestres do roteiro. Um deles é o Nelson Padrella. O Nelson Padrella é um cara lá de Curitiba. Quando surgiu a editora Grafipar em Curitiba, ele era jornalista e ele resolveu, eu vou começar a escrever quadrinhos. Só que ele foi muito revolucionário. Eu costumo dizer que ele foi o Alan Moore brasileiro, nesse sentido de trazer uma nova estética literária para os quadrinhos. Ele conseguia trabalhar com figuras de linguagem, com metáforas, tem uma história dele que é só com a literação, né? O tempo todo os personagens estão falando, a literação é como se fosse a rima, só que é no início das palavras. E ele vai brincando o tempo todo com isso. Ele sempre fazia muito essas brincadeiras, ele é um cara muito engraçado, inclusive. Ele tinha uma característica também que ele não tinha preconceito. E lá na Grafipar, nesse período, eles acabaram descobrindo que tinha um público gay que lia as revistas. Eles lançaram uma revista chamada Rose com fotos de homens nus. Eles achavam que eram as mulheres que liam, foram fazer uma pesquisa e descobriram que eram os homens. Era o público homossexual que adorava a revista. E aí o Padrella disse assim, vou lançar uma edição para esse público, chamava-se Play Gay, era só com histórias homossexuais. Os gays adoravam as histórias dele porque não era uma coisa exagerada, era inclusive muito poético. Ele conseguia trazer uma sensibilidade que não era comum nos quadrinhos. Geralmente o homossexual era mostrado no quadrinho de uma maneira muito pejorativa, muito humorística e tal, e o Padrella conseguia fazer algo que agradava muito esse público, e o texto dele era de um brilhantismo absoluto. As sacadas dele, tem uma história que eu gosto muito, chama Machos no Jardim, né? Que são de dois caras que são muito machos e tal, e eles ficam brigando ali, não, vamos brigar porque a gente é muito macho e tal, e tem uma vizinha que tá olhando eles, e a vizinha começa a olhar aquilo e diz assim, caramba, esses caras são gays, né? Eles só não dizem porque na verdade eles querem dar uma de machão, mas isso aí que tá acontecendo é quase como se fosse um relacionamento. Então ele tinha essas, além de fazer até piadas internas. Ele criou uma personagem chamada Lilibel, que era uma prostituta. Em determinado ponto da história da Lilibel, o desenhista e o roteirista aparecem num bar lá enquanto eles estão esperando a Lilibel, e eles começam a conversar exatamente sobre a produção de quadrinhos ali da Grafipar, e ele começa a fazer algumas piadas com eles. Nelson Padrella é um cara que eu acho que você deveria conhecer mesmo. Você acha, alguns desses materiais estão disponíveis na internet, você acha Scândia, revistas da Grafipar.
Um outro cara da Grafipar que você deveria conhecer, e agora vai ser, com certeza vai ser uma grande surpresa, vai ser uma pessoa que é absolutamente conhecida, que é o Paulo Leminski. Eu tenho essa edição aqui, que é do Shimamoto, que tem a história Anãozinho do Bordel, que foi a primeira história escrita pelo Paulo Leminski. E o Leminski era o seguinte, a esposa dele era editora da Grafipar, ela fazia uma revista de horóscopo, e em determinado momento o Leminski começou a ir na editora e começou a ver quadrinhos e tal, apaixonou pelo traço do Shimamoto e disse assim: Shimamoto, vou escrever uma história para ti. E essa história ficou tão legal que depois ele acabou escrevendo algumas histórias para a Grafipar. Posteriormente, inclusive, a esposa do Leminski reuniu isso numa edição com a história dos dois, mas que não é tão conhecida. O que o Leminski tem de interessante como roteirista? Ele, geralmente, escritor, quando escreve quadrinhos, é horrível, né? Porque o cara está acostumado com a mídia literária, que é diferente, é muito baseada na questão das palavras, né? Você tem que usar as palavras para expressar tudo que você quer. Mas o Leminski, ele vinha do haikai, que é a poesia japonesa e tal, que é muito visual, e ele trabalhava também com publicidade, que é também o texto relacionado com a imagem. Então ele tinha uma capacidade muito grande de escrever muito com pouquíssimas palavras. O texto dele era muito sintético e ao mesmo tempo muito bom. E a história, essa história do anãozinho é fantástica, porque ela lembra muito, por exemplo, a estrutura de alguns filmes que eu gosto muito, como por exemplo o Gabinete do Dr. Caligari. Parece até uma releitura do Dr. Caligari, mais erótica. Procure, né? Tem edições aí, tem a edição que foi lançada do Leminski e tem também no Scan, né? Você acha muita coisa da Grafipar na internet. Esses então foram 5 roteiristas de quadrinhos que você provavelmente não conhecia, mas passou a conhecer, e espero que você procure material sobre essas pessoas, né? Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E se gostou, curta o canal, indique para outras pessoas, aperta lá o sininho para receber notificações, ok? Então eu só digo mais uma coisa, não digo mais nada.